estarmos juntos novamente. Tomara que tenhamos tido uma semana proveitosa, assim como haverá de ser esta também. Bom, hoje eu vou lhes falar sobre o sufismo. A essência do sufismo é que Deus é o amor e só Ele, ao fim e ao cabo, é o que importa. Portanto, o sufismo, na sua essência, no seu âmago, é Deus é amor e só Ele que importa. Segundo as tradições e lendas medievais, o sufismo começou na Pérsia, que hoje é o Irã, lembrem-se, por favor, no século VII. E entre alguns dos primeiros seguidores de Maomé, desde o seu início, os sufis buscam incessante e individualmente a sua santidade. A preocupação maior dos sufis, ou dos sufis, ou dos crentes do sufismo, é que quanto mais eles se aproximem e melhorem interiormente, eles chegarão à divindade. Originariamente, o sufismo foi influenciado pelo pensamento pitagórico e pelo zoroatrismo, que é uma antiga religião da Pérsia. Conhecido por muitos como a corrente mística e esotérica do islamismo, se constitui numa filosofia de autoconhecimento e contato íntimo, contínuo e direto com o divino. Assim, o sufismo se ocupa da ética e das práticas religiosas, dizendo respeito não só às intenções, como aos sentimentos e consciências. Olha lá onde eu estou chegando. E as consciências, mas muito mais, pois alcança a nossa espiritualidade, ou seja, tudo aquilo que repousa e se alicerça nas profundezas dos nossos corações. Tais contatos com a divindade se dão através da constante lembrança de Deus, das muitas e muitas orações e dos incontáveis jejuns, entre outras práticas, com destaque para os hinos, músicas propriamente ditas, danças, e essas que eu já tive a oportunidade de ser um observador ao vivo, fiquei encantado. Nos ofereceram um jantar no deserto, à luz de tochas, onde os sufis dançavam aquela dança frenética, frenética, frenética. Os caras rodopiavam tanto, 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 que eu pensei comigo, uma hora esse cara vai cair. Além de não terem caído, quando terminou a música, eles se dirigiram, eles ficaram 5 minutos, não exagero, uns 5 minutos rodando. Eles iam de um lado ao outro do palco, do outro ao outro, dançando freneticamente, num rodopio incessante. Aí eu pensei, esse cara vai cair. Mas não era só eu que estava pensando que os caras iam cair, não. Todo mundo que estava ali, os turistas, dizendo, pô, esses caras vão cair. E depois a gente até comentou isso. Nada. Os caras terminaram a dança e foram lá cumprimentar a plateia. Eu pensei, caramba, que transe doido, maluco, que esses caras estavam possuídos. Mas, essas danças aí, para alguns teólogos do islamismo, mais conservadores, eles consideram essas danças pecaminosas, porque tem muito movimento, muita graça, então eles são contrários a essas coisas. Os sufis são, de certa forma, os grandes responsáveis pelo crescimento, pela expansão do islamismo. Religião que, percebam, é a que mais cresce no mundo atualmente, especialmente na África, no Oriente Médio, na Ásia e também no nosso Ocidente contemporâneo, tipo na França, na Alemanha, na Inglaterra, também nos Estados Unidos. Existem vários sheiks. Falar nisso, eu tenho um cachorro que se chama Sheik. Engraçado, eu adoro sheik. E o sheik em árabe quer dizer mestres espirituais. E eles pregaram, naquela época, eles pregavam e pregam até hoje, o sufismo através de poesias, pois na Idade Média eles perceberam que eles estavam sendo perseguidos por tudo aquilo que eles diziam, por tudo aquilo que eles pregavam. Aí eles começaram a fazer o quê? Vamos escrever o que nós pensamos de Deus, a maneira como nós devemos atingir ao divino,
pela via da poesia. E faziam poesias, enfim, tão indecifráveis, tão difíceis de serem entendidas, que somente aqueles iniciados eram capazes de aprender o seu sentido. O sufismo também se chama carinhosamente de flor do Oriente. Por que flor do Oriente? Porque, como toda flor, é uma coisa carinhosa, é uma coisa bonita. Então, existe uma maneira desse conhecimento ser transmitido, pois há vários professores, muitas cabeças, muitos entendimentos, mas que, ao fim, sempre asseguram que Deus é amoroso, Deus é um, Deus é único e Deus é eterno. E o contato com Ele só pode ser alcançado pelos homens através de uma união mística, independentemente da religião praticada. Vejam aí a ampla percepção que eles dão. Eu chego a Deus não é só pelo islamismo, não é só pelo catolicismo, não é só pelo judaísmo. Eu chego a Deus pelo aquilo que eu me desprenda de tudo que for material e me concentre num conceito de Deus. Esses conceitos de Deus foram muitas vezes, por esses, eles criam que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é único, Deus é eterno, eles foram muitas vezes acusados de blasfêmia e perseguidos pelos próprios muçulmanos esotéricos, pois, segundo o entendimento desses doutos muçulmanos esotéricos, isso ia de encontro à ideia convencional de Deus. Por exemplo, Al-Mansur al-Hajj, no século X, mais precisamente no ano de 922, imaginem quanto tempo faz isso, gente, foi simplesmente crucificado, pois ensinou, num estado de êxtase, que Deus e ele eram um só e haviam atingido a identidade suprema. Crucificaram o cara porque ele disse, eu sou Deus e Deus é eu. Eu estou falando com Deus, eu atingi um estado tal de libertação amorosa que eu alcancei Deus. Caparam o cara, crucificaram. Uns dizem que ele foi crucificado, outros dizem que fizeram o churrasquinho dele, outros dizem que passaram no fio da espada, enfim. Como o ideal do sufismo era e ainda é ascético, ou seja, é uma propositura voltada para a vida espiritual, para o místico. E assim eles acreditavam que Jesus era tão importante quanto Maomé, que o Alcorão era tão essencial quanto a Bíblia e a própria Torá. Perceberam então onde que eu estou reforçando? Isso é o que eu encontrei na internet eu estou reforçando a ideia de que eles têm um conhecimento, eles dão uma importância muito grande a esse entendimento, a essa proximidade que eu tenho com Deus. E dizem, o atingimento a Deus pode ser alcançado por qualquer religião. Até em decorrência dessa postura, o sofismo possui uma flexibilização bastante expressiva quanto ao entendimento da fé e suas exteriorizações, e o que permite um equilíbrio entre a fé absoluta e os seus múltiplos aspectos de crença. Tais predicações de tolerância permitem ao sufismo superar quaisquer divergências menores, eis que busca o que realmente importa na religião, abandonando tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que é marginal, tudo aquilo que é sem valor. O Paquistão é um dos países mais conservadores do mundo, sufista até a raiz dos cabelos. O álcool não é permitido, as mulheres só andam com aqueles véus pesadíssimos quando saem às ruas, há um rígido controle dos costumes. E lá tem um mausoléu de Abdullah Shah Ghazi. Quem foi esse senhor? Foi um santo muçulmano do século VIII. E o cheiro que envolve
essas manifestações em volta do mausoléu dele, tem um cheiro característico, que é o cheiro do haxixe, com um culto que é comum o uso da cannabis sativa lineu, que é a nossa maconha, a nossa popular maconha. Enfim, que seja uma perda coletiva da consciência, que é algo pregado desde o início do sufismo, pois isso possibilitaria esse estado altamente despreendido da realidade, o acesso ao divino, o que para nós seria a conquista do barato. Então, o que eles chamam de êxtase para alcançar o divino seria o barato dos nossos usuários aqui. Uma outra característica do sufismo é de ser uma espécie de oposição ao status quo vigente, uma posição sutil, mas permanente de contradição ao governo, que é repleto de regras, sanções e proibições. Até porque, vejam, sendo a síntese, o sufismo, da maior espiritualidade islâmica, o sufismo é uma escola de sabedoria segundo a qual o autoconhecimento é a melhor forma, se não a única, de o homem compreender Deus. E compreendendo Deus, ele se está auto-melhorando. Maomé já se pronunciava a respeito quando afirmava que, aspas, quem conhecer a si mesmo conhecerá o seu Senhor. Fecha aspas. Sócrates dizia qualquer coisa semelhante: conhece a ti mesmo e alcançarás os páramos do conhecimento. Do conhecimento que ele pregava ser a verdade que seria a justiça que seria a luz, consequentemente, expandindo até o divino. O sufismo crê e prega que, enfim, apenas a razão não é capaz de apreender o divino. E aqui lhes dão uma lição magnífica de como devemos entender a divindade. Pois a verdade dessa divindade só será atingida pela sabedoria do coração. Eles afastam a razão e diz: nós só alcançaremos Deus pela sabedoria do coração, nas suas especulações morais e metafísicas. E esse atingimento só se dará pela escalada de degraus sucessivos e contínuos, observando firmemente que, para perceber os seus sentidos secretos, cada vez que nós nos desvelamos, a nós próprios nos aproximamos mais de Deus. Vou repetir essa partezinha. Eles creem que, para que, nessa escalada dos degraus, respeitando basicamente as leis do Alcorão, eu só vou conseguir chegar e perceber tudo o que existe no mais profundo dessas coisas, cada vez que nós nos desvelarmos a nós próprios, e assim nós seremos capazes de atingir a Deus. Esta é uma das razões pelas quais, embora declarando-se estritamente islâmico, no sentido mais tradicional do termo, o sufismo é visto com extrema desconfiança, tanto pela corrente xiita quanto pela corrente sunita do Islã contemporâneo. Estamos aí dando uma entradinha numa geopolítica. Bom, enfim, de acordo com os sufis, toda existência vem de Deus e apenas Deus é real. O mundo criado é apenas um reflexo do divino, pois o universo é a sombra do absoluto, o que nos remete a Platão com seu mundo das ideias, lá no Topos Uranos. Platão não dizia que aqui na Terra, todas as coisas que existem, nós inclusive somos meras sombras do que existe no Topos Uranos, no mundo das ideias? Está aí, o sufismo ratificou isso depois.
O Deus que os sufis descobrem é, sobretudo, um Deus do amor. E o caminho que leva a ele é o caminho do amor, como eu lhes disse lá na nossa abertura desse nosso encontro de hoje. Dizem mais ainda, ao afirmarem que aquele que conhece a Deus o ama. E aquele que só conhece o mundo, o material, o concreto, esse mundo de materialidade, afasta-se dele e conclui com um vulgar brilho. Se quiser ser livres, tornem-se prisioneiros do amor. Vou repetir. O sufismo prega, se nós quisermos ser livres de tudo quanto nos aprisiona, tornemo-nos prisioneiros do amor. Observem, por favor, e se atentem à similitude, à igualdade que existe em muitos aspectos entre o sufismo e o cristianismo na sua essência. Por fim, o sufismo existe no Brasil através da ordem Naqshbandi, que é uma das mais tradicionais das ordens sufis do mundo, marcando presença aqui em São Paulo, no Rio, em BH, em Campo Grande, Curitiba, Floripa e finalmente em Porto Alegre. Lhes agradeço a atenção, tomara que tenham gostado, comentem se eventualmente tenham gostado, cliquem no like aí para nos ajudar a cada vez estudemos mais, que sejamos mais capazes de lhes trazer algum, ou melhor dizendo, de lhes relembrar algum conhecimento. Tá bom? Um abraço, até semana que vem a todos. Muito obrigado pela atenção.